Apocalipse, capítulo 2, verso 12 até o verso de número 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Até o versículo 17, que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações, que Ele nos ilumine na compreensão da sua palavra. Olha, a cidade de Pérgamo, que recebe essa carta, era a capital de toda a província da Ásia. Então, era a capital do império ali naquela província da Ásia. E Pérgamo era uma cidade culturalmente muito rica. Havia uma biblioteca grandiosíssima, com mais de 200 mil rolos de livros, de pergaminhos. Inclusive, o nome da cidade vem justamente por causa dessa biblioteca. Pérgamo é derivado de pergaminho e era uma cidade culturalmente muito rica, muito próspera e culturalmente religiosa ao extremo. Havia na cidade de Pérgamo os templos mais antigos, inclusive o templo mais antigo para adoração a Zeus, como também o templo mais antigo de adoração ao imperador romano e ao culto a Roma. Havia também nessa cidade um templo dedicado a um deus em formato de serpente. O nome deste deus era Asclépio ou Esculápio. Este deus era o deus da cura. E ele era em formato de uma serpente sinuosa. Olha, esta era a cidade de Pérgamo. Uma cidade que era a capital do império, capital cultural, um lugar extremamente religioso, extremamente vibrante na sua religiosidade cultural, festas, cerimônias. Os povos afluíam para aquela cidade para a adoração ao império e a vida cívica estava confundida à vida religiosa porque dependia disso em Pérgamo. Por isso, estes são os fatores de Jesus dizer que lá habitava o trono de Satanás, ou onde Satanás habita, no versículo 13. Pois era a capital do centro religioso e cultural do Império Romano na Ásia. A igreja de Pérgamo retrata o conflito da fé cristã e a cultura. A carta a esta igreja deixa isso muito claro. Há um conflito da verdadeira fé cristã, tendo contato com a cultura onde ela está inserida, que é forte, que influencia e que não separa a vida cívica da vida religiosa, trazendo tudo e forçando as pessoas a um estilo de vida romano, grego, com uma cultura idólatra e imoral, de adoração ao homem,
e buscando o senhorio da confiança na Pax Romana. Pois bem, ao lermos a carta de Pérgamo, nós aprendemos algumas lições. E a primeira delas é a autodesignação que Cristo dá de si mesmo. As cartas seguem um padrão, Jesus sempre se apresenta de uma forma para cada igreja. E agora nós vemos primeira lição que nós destacamos, a palavra falada por Cristo, uma espada afiada de 2 gumes. O verso de número 12, nós lemos: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Esta é uma autodesignação dada já no primeiro capítulo, lembra? A visão do Cristo glorificado, onde no versículo 16 do capítulo 1, João vê a Cristo e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Nós precisamos lembrar que essa espada é a arma mais letal do arsenal romano para um embate corpo a corpo, para uma luta corpo a corpo. Mas quem está usando essa arma não é o Império Romano. Na visão e na carta a Pérgamo, quem está usando essa arma letal, essa afiada espada de 2 gumes, é Jesus. E ela sai de sua boca. A palavra falada por Cristo. A palavra de Cristo é uma arma afiada. A Bíblia fala isso sobre a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, verso 17, nos ensina a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu quero que você atente para o versículo 16, porque a palavra falada por Cristo, uma espada afiada de 2 gumes, é uma arma que ele usa, não o império, não o imperador, não os soldados. Aqui Jesus está dizendo que esta espada sai de sua boca. Ele tem uma espada de 2 gumes saindo de sua boca. No versículo 16 nós lemos: portanto, arrependa-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei, guerrearei com a espada da minha boca. Por Jesus ter esta espada de 2 gumes, nós podemos entender que a palavra falada por Cristo tem 2 aspectos. O primeiro aspecto é derrotar os inimigos de Jesus e os inimigos da igreja. O diabo, Satanás, o anticristo, a besta, os súditos pecaminosos deste mundo pecaminoso. A palavra de Cristo tem este propósito, de derrotar os inimigos da igreja. Essa é uma figura divina do Antigo Testamento, aplicada a Cristo. Isaías capítulo 11, versículo 4, diz que ele destrói os seus inimigos pela espada da sua boca, pela vara da sua boca. Isaías 49, versículo 2, a mesma coisa. Mas eu quero que você ouça comigo a leitura de Apocalipse, capítulo 19. Porque mostra como Jesus derrotará os inimigos da igreja, os inimigos dele. O Apocalipse 19, versículo 15, o relato diz: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Versículo 21 do capítulo 19 de Apocalipse, lá no final, a vitória de Cristo. Olha, observa o versículo 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. O apóstolo Paulo, ao narrar a vinda gloriosa de Cristo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, Paulo diz: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará. O iníquo, o inimigo, será morto. O Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. A palavra falada por Cristo, em primeiro lugar, tem esse caráter de derrotar os inimigos de Cristo, o inimigo da igreja. Mas também, em segundo lugar, tem o caráter de corrigir a igreja.
Cristo guerreará, pelejará. Nós lemos no versículo 16 que acabamos de ler do capítulo 2. Pelejará contra os que fazem aliança com o mundo. Observem que o versículo 16 do capítulo 2, Jesus está dizendo: arrependa-te. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A espada da visão de João, de 2 gumes, e a autodesignação que o próprio Senhor Jesus dá ao escrever a carta é de que essa espada, de que essa arma letal e poderosa que sai de sua boca pode ser usada contra a igreja ou contra as pessoas que estão na igreja. Há um chamado ao arrependimento. E esse chamado ao arrependimento é para a igreja. Portanto, arrependa-te. Arrependa-te. E se não, venho a ti sem demora. E contra eles, daqui a pouco a gente vai descobrir quem são estes que Jesus chama de eles e estão dentro da igreja. E que Jesus virá para pelejar, pelejarei, guerrearei com a espada da minha boca. A igreja não ficará impune, a igreja não ficará isenta do juízo diante de Cristo. Ele pelejará contra os que vivem na idolatria imoral do mundanismo. Ele pelejará contra aqueles que estão fazendo uma aliança com o mundo. Olha, esta palavra é um ultimato contra a secularização sedutora que seduz a igreja a se conformar com o mundo doente, a se conformar com um estilo de vida cultural contrário ao de Cristo, que seduz a igreja a aceitar práticas, a aceitar posturas, porque senão ela terá problemas e terá dificuldades de um convívio natural e normal neste século. E isso é um engano na vida da igreja. Por isso Jesus, e neste caráter desta arma poderosa, uma espada de 2 gumes que sai da boca de Jesus, também tem o caráter de corrigir a igreja. Sabe por quê? Somente a palavra de Cristo separa a verdade do engano. Somente a palavra de Cristo separa a verdade do engano. Hebreus capítulo 4, versículo 12, é um texto que a gente sabe de cor, onde o escritor de Hebreus diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Somente a palavra de Cristo separa a verdade do engano. Por isso essa espada pode ser usada contra a igreja para corrigi-la. É um chamado ao arrependimento. A segunda lição que nós observamos aqui nesta carta é que esta igreja, a igreja de Pérgamo, que está na cidade de Pérgamo, recebe uma carta designada por Jesus, que tem a espada afiada de 2 gumes. Mas é uma igreja que sofre o martírio. Uma igreja no martírio, que dá testemunho da fé pelo nome de Cristo. Olha, o versículo 13, logo depois de Jesus se autodesignar como aquele que tem a espada de 2 gumes que sai da sua boca, Jesus diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha, preste atenção em como o versículo 13 começa. Conheço o lugar em que habitas. Jesus conhece a situação da sua igreja. Jesus conhece o que a sua igreja e o seu povo passa e experimenta. Jesus conhece a sua situação, meu irmão. Conhece o lugar em que habitas. Jesus sabe que aquela é uma igreja oprimida. As expressões, conheço este lugar
onde habitas, e sei que é o trono de Satanás, morada de Satanás, mostram que existe uma pressão, existe uma perseguição aos crentes que moram naquela cidade, que habitavam ali em Pérgamo. Jesus não está alheio a essa situação. Jesus conhece a situação da sua igreja. Havia um culto idólatra em Pérgamo. Haviam cerimônias naquela cidade que era a capital cultural e religiosa do império, que fazia tudo se mover em função do império. Tudo ali tinha um caráter religioso. O comércio tinha um caráter religioso, porque dependia do Império Romano. Do culto a Roma, do culto ao imperador. Tudo ali tinha um caráter religioso. Era a capital cultural do império. Quem não prestasse culto ao imperador, quem não participasse das festas promovidas religiosamente, das cerimônias que eram muitas vezes regada a bebida, a leviandade, a prostituição e a idolatria, e ao serviço de se queimar incenso em reverência ao senhorio de César. Quem não fizesse isso era considerado desleal ao império. Sofria perseguição, morte ou, na melhor das hipóteses, era isolado num ostracismo comercial, financeiro. Não é à toa que os moradores da Ásia consideravam os cristãos como ateus, porque eles não participavam de nada e por isso eles eram excluídos e perseguidos. Olhavam para eles como desleais ao império. Então Jesus, que conhece a necessidade dessa igreja, que mesmo usando a sua espada de dois gumes, muitas vezes contra esta igreja, e usando até num tom de exortação para esta igreja, ele tem um elogio. Um elogio de que naquela igreja existem irmãos que vão além da confissão nominal a Jesus. Não é uma religiosidade confessional. Eles conservam o nome de Jesus e não negam a fé. Jesus elogia irmãos naquela igreja, que apesar de toda a pressão, que apesar de todo o perigo, apesar de toda iminência de morte, eles conservam o nome de Jesus. Jesus está encorajando aquela igreja. Pela fé, eles estão comprometidos com o nome de Cristo, ao ponto de, mesmo sofrendo um martírio, perseverarem para que o nome de Cristo permaneça sem negar a fé. O versículo nos dará um exemplo de martírio, que é o exemplo de Antipas. Nós sabemos pouco sobre ele. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Sabemos pouco, mas sabemos o suficiente sobre o que Jesus diz sobre este homem Antipas, um mártir da igreja em Pérgamo, conhecido pelos irmãos em Pérgamo e morto possivelmente antes dessa carta ser enviada. O que nós sabemos de Antipas é que Antipas era testemunha de Jesus. Jesus diz, minha testemunha. E testemunho, no Novo Testamento, está intrinsecamente ligado ao martírio, a uma entrega sacrificial para preservar o Evangelho, anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho e viver o Evangelho. Jesus diz, Antipas, minha testemunha. A outra característica que Jesus fala sobre ele é que ele é o meu fiel. É interessante, irmãos, porque fidelidade a Jesus é algo imprescindível na vida da igreja. Jesus pede fidelidade a ele. Não se pode servir a dois senhores, ensina o nosso Senhor no Sermão do Monte.
eu ainda quero falar um pouco destas virtudes que são manifestadas a respeito de Antipas, porque Jesus também é reconhecido por estes mesmos títulos, por essas mesmas virtudes. No capítulo 1, no capítulo 1, no versículo 5, Jesus se apresenta assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Antipas tem virtudes do próprio Senhor na vida dele. Isso nos ensina que o exemplo de Antipas mostra as virtudes do próprio Cristo na vida do crente, na vida da igreja. Esse é o verdadeiro testemunho. E lembre-se, a fiel testemunha também sofreu a morte de cruz, Jesus Cristo. Olha, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pedro nos estimula a lembrar que nós vivemos e fomos chamados para viver com Cristo e sofrer por Cristo. O nosso testemunho consiste em pagar o preço de muitas vezes sofrer por causa do Evangelho. 1 Pedro 2, 21 diz: porquanto para isto mesmo foste chamados. Chamados para quê? Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo, para seguirdes os seus passos. Seguir a Jesus nos coloca no caminho da cruz. Jesus tem um elogio àquela igreja, e este elogio é porque ela é uma igreja que vive o martírio. Ela dá o testemunho da fé pelo nome de Cristo. Ela preserva o testemunho da fé e do nome de Cristo. Agora, uma igreja que se nega ao martírio é uma igreja que corre o risco de fazer concessões com a cultura mundana que a pressiona, que a cerca. Uma igreja que se nega a sofrer por Cristo é uma igreja que pode negociar, fazer concessões indevidas com este século, com a cultura deste mundo, para não ser pressionada, para não ir para o martírio. E isso vem a nossa terceira lição. A terceira lição, Jesus tem uma denúncia. O mundanismo de Balaão, um pecado que contamina. Observe, lembra que Jesus está falando: virei, no versículo 16, e pelejarei contra eles com a espada da minha boca? Ok. No versículo 14, Jesus diz: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Jesus está fazendo uma confrontação com a igreja. E esta confrontação, Jesus está falando de um pecado que habita na igreja, que está no meio da igreja. É uma associação ao mundanismo. Aquela igreja, existem pessoas que estão associadas com um padrão mundano, um liberalismo permissivo, para evitar pressões. E isso conduzia a vida de alguns daquela igreja em práticas idólatras e a participação em festividades pagãs e imorais. E diziam: não, olha, não tem nada a ver, basta a gente continuar sendo cristão. Mas por que nós precisamos perder tudo? E até mesmo morrer como Antipas por causa disso? Olha, é preciso lembrar quem é Balaão. O versículo 14, quando lembra a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem prostituição. É exatamente uma figura, um cenário do Antigo Testamento que a igreja de Pérgamo vive. Pérgamo é uma cidade culturalmente religiosa. Os seus templos, as suas festas, o seu comércio está extremamente ligado à religiosidade.
E a participação dessas cerimônias e dessas festas, comer carne sacrificada aos ídolos, participar de suas festas e de suas ações culturais, há uma postura de idolatria e imoralidade representada em Balaão. Balaão é uma figura do Antigo Testamento. Nós podemos afirmar que Balaão é um mercenário espiritual. Ele é um mercenário, alguém que é pago para realizar coisas espirituais. Ele foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel, para amaldiçoar o povo de Deus. E ele foi impedido. Você vai encontrar essa história no livro de Números, capítulo 22 até o capítulo 25 e depois no capítulo 31 de Números. Balaão é contratado para amaldiçoar o povo de Israel, mas ele é impedido por Deus. Deus não permite que ele lance maldição sobre os filhos de Israel. Mas ele então usa de uma outra estratégia. Ele convence mulheres moabitas a seduzirem os filhos de Israel, a se envolverem com eles, para que eles comam comida sacrificada a ídolos, participem de suas festas e deixem de ser fiéis a Deus. Eu vou ler para vocês Números, capítulo 31, versículo 16, que é Moisés explicando por que foi necessário destruir Balaque. Porque Finéias foi usado por Deus para matar à espada todos aqueles reis e aquele povo, inclusive Balaão. Olha a explicação de Moisés. Números 31, 16. Eis que estas, as mulheres, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. No Novo Testamento nós teremos outras referências, a de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, Pedro também faz essa comparação, dizendo, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Balaão era um mercenário espiritual, contratado para fazer cair o povo de Israel. E agora havia pessoas dentro da igreja que estavam ali movidas por ganância, talvez pelo mesmo sentimento mercenário de não perder comércio, de não perder dinheiro, de não perder as suas terras, de não perder os seus bens e nem muito menos a sua liberdade por causa do evangelho. Então eles negociavam e seduziam a igreja a negociarem com o mundo, a abrir mão de sua fidelidade e do testemunho exclusivo de Cristo, que eram virtudes de Antipas e que são virtudes do próprio Senhor Jesus Cristo, para serem seduzidos a uma prática pecaminosa. Qual era essa prática? Participar da cultura mundana de Pérgamo. Havia também nesta denúncia de Jesus, o versículo 15, os nicolaítas. O versículo 15 diz, outros sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Provavelmente judeus que estavam ali e que pregavam uma aceitação ou uma secularização do cristianismo. A igreja de Pérgamo, por exemplo, ao contrário da igreja de Éfeso, lembra? Jesus tem um elogio para Éfeso. Qual era o elogio? Olha, vocês não suportam, odeiam os nicolaítas e eu também odeio. A igreja de Pérgamo os aceitava. Eles estavam inseridos dentro da igreja. Eles sustentavam a doutrina dos nicolaítas. Havia uma influência mundana, secularizada dentro da igreja. Nós vivemos dias assim. Nós vivemos dias em que existem aqueles que são da doutrina de Balaão e dos nicolaítas, que pregam que é possível ser feminista e ser cristão,
que é possível defender ideologia de gênero e que a igreja deve fazê-lo. Que é possível viver uma vida totalmente imoral, mas aos domingos participar dos cultos. Que é possível não se aprofundar e não crer totalmente nas Escrituras, mas mesmo assim ser um cristão. Não se engane, vivemos o tempo em que a carta de Éfeso foi escrita. Sim, não o tempo cronológico que viveu esta igreja na história, mas os últimos tempos. Esta carta serve para a igreja no dia de hoje. Há uma denúncia de Cristo. E a denúncia é porque a igreja de Pérgamo negligenciou a disciplina. Olha, a Nova Versão Transformadora, é uma Bíblia de uma versão nova aí, traduz o verso 14 da seguinte maneira: você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão. Você tolera em seu meio. Quando a igreja falha em disciplinar o mundanismo e a secularização em seu meio, ela parte para viver o mundanismo e a idolatria e é reprovada por Cristo. Quando a igreja falha em disciplinar o mundanismo e a idolatria em seu meio, ela é reprovada por Cristo. Jesus diz: eu virei contra eles e pelejarei com a espada da minha boca. Meu irmão e minha irmã, é evidente de que eu não quero aqui trazer uma meditação, uma exposição moralista. Mas é bem verdade que a igreja tem tido lutas, inclusive para exercer a disciplina do Senhor e da palavra do Senhor. Nunca foi tão comum o divórcio no meio da igreja de Cristo. Nunca a igreja foi tão permissiva com um estilo de vida extremamente contrário ao estilo de vida cristão. Nunca a igreja sofreu tantos ataques como tem sofrido por causa da secularização. E não se engane, esta secularização, este mundanismo, não permeia só o coração dos jovens, como alguns pregavam no passado. Olha, os jovens estão secularizados, estão amando as coisas deste mundo. É perceptível que muitos têm vivido uma vida gananciosa e não querem perder. Os nicolaítas, eles seduziam e ensinavam uma doutrina em que fazia o povo de Israel abandonar, o povo de Israel, que é a igreja, abandonar os princípios da fé, tornando relativo, dependendo do ambiente em que eles estavam. A igreja que negligencia a disciplina do mundanismo e da idolatria, ela é reprovada por Cristo. Quarta e última lição que eu quero destacar desta carta a Pérgamo. Jesus se apresenta, se autodesigna como aquele que tem uma espada, uma arma letal de 2 gumes que sai da sua boca, e ele a usará e usará contra a igreja, porque embora na igreja tenham pessoas que são fiéis e entregam a sua vida à morte em favor do verdadeiro testemunho de Cristo, existem alguns que estão sendo tolerados e influenciando a igreja a viver secularizada num mundo permissivo, maligno, mundano, a se misturar com o mundo e continuar cristão. Este Jesus, ele repreende a igreja, mas faz também a ela uma tríplice promessa. E este é o nosso 4º ponto. Uma tríplice promessa de comunhão, recompensa e identidade em Cristo. Olha, o versículo 17 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Dentre as promessas
do Espírito às igrejas vitoriosas, ao vitorioso, ao vencedor, né? Nós temos desta vez uma promessa em 3 aspectos. O primeiro deles, uma comunhão com Cristo. O versículo 17 diz: dar-lhe-ei do maná escondido. Olha, os judeus, eles acreditavam que no período do Messias eles encontrariam elementos da Arca da Aliança, que foi escondida. A Arca da Aliança foi escondida. Segundo o rito ou a história judaica, inclusive do período dos Macabeus, você vai encontrar, inclusive, esse registro no livro apócrifo de 2 Macabeus, capítulo 2, versículo 4 e 7, de que a arca foi escondida numa caverna no Monte Nebo, e dentro desta arca sabe-se que o maná foi guardado, escondido dentro da arca, recolhido como um sinal para o povo. Em Êxodo, capítulo 16, verso 32 até o verso 34, você vai perceber que Moisés faz isso. Coloca o maná que caía do céu no deserto, a vara de Arão e as tábuas dos 10 mandamentos dentro da arca. Então, segundo esta história e essa tradição judaica, eles esperavam, quando o Messias viesse, a comer deste maná que foi escondido na arca, aquele maná que vinha do céu, o pão que vinha do céu. Pois bem, Jesus aqui assume esta figura para a igreja de Pérgamo. Uma igreja que para ser fiel, tinha que se privar de comer de alimentos, de participar de festas, de participar de banquetes, de deixar muitas vezes e de perder oportunidades comerciais em favor da idolatria. Esta igreja agora ouve Jesus dizendo: dar-lhe-ei o maná escondido. Eles esperavam que na vinda do Messias comeriam o maná escondido, os judeus. No Novo Testamento, Jesus se revela como o pão que veio do céu, o maná. O pão que é escondido do mundo, mas que é revelado ao seu povo, ao verdadeiro povo de Deus, que é a igreja. Em João capítulo 6, verso 33, Jesus diz assim: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Versículo 48 do capítulo 6 de João: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Os crentes que estavam privados de alimento em Pérgamo, que eram sacrificados aos ídolos, recebem a promessa do alimento que sustenta eternamente e desfrutam desta vida eterna em comunhão com Cristo. Por isso é abençoador. É uma promessa maravilhosa. A revista Expressão, e é uma revista que nós usamos na nossa escola dominical, na Lições às 7 Igrejas do Apocalipse, o escritor da revista diz assim: é como se Jesus estivesse falando, olha, dar-lhe-eis o maná escondido. Jesus estivesse dizendo, olha, não olhem para os ídolos da cidade em busca de refúgio. Eles não podem ajudá-los. Não olhem para César e para a sua falsa pax, a pax romana, que todo mundo gostava, que trazia modernidade, cultura, flexibilidade comercial ao mundo. Não olhem para César e para a falsa paz que ele promete. Jesus promete a verdadeira paz. Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. João 14, 27. Jesus é quem providencia tudo o que nós necessitamos. Ele é o maná que desceu do céu, o pão que desceu do céu, escondido para o mundo, mas revelado para o seu povo. Dar-lhe-ei para que comam do maná escondido, para sustentar a igreja nos momentos de provação. Olha, o outro aspecto dessa promessa está no versículo 17 também.
bem como lhe darei uma pedrinha branca. E aqui está talvez a explicação que seja mais difícil de se dar. Porque não se pode afirmar com certeza o significado da pedrinha branca. Muitos tentam. Existem muitas especulações de que era dada uma pedrinha num tribunal, se a pedrinha fosse branca, a pessoa era considerada inocente. Ou de que aquela pedrinha permitia a entrada em determinados lugares com a concessão de uma autoridade. Mas, irmãos, a ideia principal, diante de todas essas especulações, é o que a Bíblia nos ensina. E a ideia principal está sustentada pela interpretação bíblica e do Apocalipse. É que consiste na recompensa eterna de Cristo. Jesus tem uma recompensa eterna para a sua igreja, na vida do crente. E isso está ligado com esta recompensa. Ela não pode ser perdida, ela não pode ser manchada, ela é pura, ela é branca. Um outro caráter dessa tríplice bênção é a identidade em Cristo. Olha, nós falamos da comunhão em Cristo, o maná escondido. Nós falamos da recompensa em Cristo, a pedrinha branca, que não pode ser perdida, que não pode ser manchada, ela é branca, ela é pura. Mas também da identidade em Cristo. Observe que sobre essa pedrinha, escrito um nome novo, diz o versículo 17, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A referência é uma nova identidade em Cristo. Olha, uma vida livre de toda influência do pecado. A pessoa estará em estado de glória. William Hendriksen, no seu comentário sobre o Apocalipse, que se chama Mais que Vencedores, ele diz, nessa base, muito frequentemente, a pessoa cujo caráter é mudado, é transformado, há uma regeneração, o caráter é mudado, recebe um novo nome, que corresponde a ele. Na glória, nós receberemos uma nova santidade, uma nova visão, portanto, receberemos um novo nome. Isso configura muito bem o processo de salvação e de regeneração na vida de pessoas na Bíblia. Abrão foi transformado em Abraão. Jacó, o enganador, foi chamado de Israel, príncipe de Deus. Simão, chamado de Pedro. Saulo, de Paulo. A bem da verdade, meus irmãos e minhas irmãs, que esta é uma promessa que aponta para a nossa identidade. A nossa identidade, ela não ocorre diante da vontade dos homens e da imposição dos homens. A nossa identidade, a identidade de um crente e da igreja, só pode ocorrer em Cristo, que também será reconhecido por outro nome, que lhe é devido na glória. Apocalipse, capítulo 19, versículo 2, diz que tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. E isso a respeito de Jesus, o rei vencedor do capítulo 19. Nossa identidade não depende dos homens, não depende das forças terrenas, nem do reconhecimento do império, que podem oprimir e perseguir a igreja. A identidade dos crentes se cumpre em Cristo e no Cristo glorificado, que nos revela nele a glória da vida celestial e da vida eterna. A nossa identidade está na eternidade de Cristo. Por isso, essa é uma promessa linda. Uma promessa de comunhão em Cristo. Comerão do maná escondido. Jesus é o pão que desceu do céu. O pão escondido dos homens, mas revelado ao seu povo. Há uma recompensa em Cristo. E essa recompensa não pode ser perdida. Há uma identidade em Cristo. E essa identidade
se faz nele, em quem ele é e na eternidade. É isso que mostra quem a igreja de fato é. Olha, Jesus não está alheio. Jesus não está alheio à nossa realidade. Ele conhece a nossa situação. Sabe as pressões que a igreja tem vivido. Jesus sabe da provocação que a igreja tem sofrido, da perseguição e da provação que a igreja sofre por causa do seu nome. Mas que Deus levante Antipas no nosso meio. O meu testemunho, a minha testemunha, o meu fiel. Para quê? Para que a igreja não negligencie e nem se influencie pelo secularismo cultural no meio do seu povo. Somente a palavra de Cristo separa a igreja do engano, que seduz, como Balaão seduziu o povo de Israel, usando mulheres para fazer eles pecarem contra o Senhor, tropeçarem contra o Senhor. Somente a palavra de Cristo corrige a igreja, para que a igreja dê o verdadeiro testemunho em nome de Cristo e pela fé se dispor a uma igreja que vá ao martírio e, se precisar, morrer por ele, na certeza da promessa de comunhão em Cristo, recompensa em Cristo e identidade em Cristo, ela morra. Uma igreja fiel, como Cristo é fiel. Por isso, meu irmão e minha irmã, que Deus nos conduza a olhar para este texto e para a nossa época e entendermos que não podemos fazer concessão com o mundo secularizado, distante de Deus. Ele corrige a sua igreja com a palavra da sua boca. Ei, pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.